Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Mais uma vez temos o privilégio de termos a palavra de Deus em mãos para juntos estudá-la. Hoje nós vamos estudar a lição 6, título Círculo de Comprometimento, parte 2. Na semana passada nós aprendemos com a professora Edna a primeira parte dessa lição e ali nós podemos aprender a diferenciar interesse de compromisso. Nós aprendemos que a pessoa com compromisso é uma pessoa que entrega a sua vida totalmente nas mãos de Deus. É uma pessoa que tem disposição para abnegar-se, para se entregar. Nós aprendemos que é uma pessoa que coloca Deus em primeiro lugar sempre na sua vida. E hoje nós vamos aprender que esse comprometimento, como diz lá no primeiro tópico da lição, que diz assim, o compromisso de seguir o Mestre Jesus. Que compromisso é este? Seguir. A palavra-chave da nossa lição de hoje é seguir. Então, os evangelistas usaram o verbo seguir a fim de evidenciar o compromisso assumido pelos homens que decidiram se tornar discípulos de Jesus. E o que significa essa palavra seguir? Conforme o dicionário, seguir é andar junto, é acompanhar. Mas vamos ver o que será que a Bíblia entende como seguir. Nós vemos aqui que os evangelistas usaram esse verbo para evidenciar um compromisso daqueles que se decidiram andar com Jesus. No sentido bíblico, o sentido real da palavra seguir, esse sentido vai além de simplesmente andar com Jesus, ir junto com Ele. Que andar com Ele, muitas pessoas andaram com Jesus naquela época. Lembra daquela passagem da multiplicação dos pães, dos peixinhos, para alimentar toda aquela multidão? Eles estavam andando com Jesus, indo atrás de Jesus. Mas qual era o sentido de andar com Jesus ali? Ter compromisso com Jesus ou algum interesse pessoal? Então é isso que a gente vê de diferença conforme a gente vem estudando essas lições. Então, como eu disse, não é apenas andar na mesma direção. No Novo Testamento, um homem que seguia um mestre o tinha como modelo, padrão, exemplo a imitar. Ele deveria estar disposto a aprender os mesmos valores, a mesma opinião que seu mestre. Ao aceitarem o convite de Cristo, os seus discípulos escolheram não apenas conviver com ele, mas aprender os seus ensinamentos, serem influenciados com ele, seguir os seus valores, seguir suas orientações, obedecê-lo, pensar, acreditar e agir em conformidade com o Mestre Jesus e sendo-lhes fiéis em tudo. Então, isso é o significado fiel de seguir, ainda mais quando se trata de seguir a Jesus. Então, para Jesus, o verbo seguir identifica claramente compromisso. Então, aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, abra mão de algumas coisas que te impedem e venha me seguir. Então, quando nós vemos algo de significativo relacionado à obra de Deus, é seguir a Jesus. E esse significado se dá quando há mudança de vida, há interesse por parte daquele que foi convidado a seguir a Cristo. Então, nós vemos lá em Mateus 4, de 18 a 22, algumas pessoas que seguiram a Cristo e deixaram tudo que eles estavam fazendo para trás em prol de acompanhar o Mestre que os convidou a seguir. Vamos ver o que diz?
Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai e consertavam as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Quando a gente vê a história dos discípulos, parece simples o que eles fizeram. Mas será que era tão simples assim? Qual era o significado do que eles deixaram para trás para seguir a Jesus, como a gente vê aqui lá no versículo 22? Então eles no mesmo instante deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus, no mesmo instante. Então aqui, em que isso implicava dessas pessoas, o que eles deixaram para trás? Primeiro, eles estavam nos seus trabalhos, estavam pescando, lançando as redes. Eles deixaram o seu trabalho para seguir a Jesus. Depois fala que eles tinham pai, deixou o pai, família para seguir a Jesus. Aí quando a gente lê esse texto, de repente vem à mente, mas alguém é capaz de deixar tudo assim? Eu tenho meu trabalho, tenho minha família, eu tenho que abandonar tudo isso para seguir a Jesus? Mas aqui o que a gente está vendo? Pessoas que aceitaram o chamado e foram. Isso não quer dizer que eles não gostavam de suas famílias, que eles não precisavam trabalhar, porque ali eles estavam deixando toda uma vida para trás, mas de uma forma que eles estavam dando lugar para seguir a Jesus. É pecado ter família, ter trabalho, ter status? Não, tudo isso é bênção de Deus que vem na nossa vida. Mas se Ele nos chama para fazer algo, Ele nos dará capacidade e condições para administrar tudo isso de uma forma que fique o tempo para colocar Deus em primeiro lugar. É isso que eu entendo que está falando aqui nesta lição. Então, em que envolve seguir a Jesus? Primeiro, relacionamento pessoal com Ele. É com você que Ele está falando, é você que Ele está chamando. Então não adianta você receber uma tarefa e falar, não, eu não tenho capacidade para isso. Manda o irmão fulano, irmão Beltrano, que é mais preparado. Não, é você que Deus está chamando e é a você que Ele vai capacitar e é você que Ele vai ajudar. Depois, família. Ah, mas é difícil para eu trabalhar na obra do Senhor, porque a minha família precisa de mim. Sim, ela precisa de você. Mas esse Deus que está te chamando, Ele vai te dar condições de fazer o trabalho que Ele está colocando na sua mão e também condições e cuidando da sua família. Esse mesmo Deus, se o trabalho que Ele está te dando depende de você deixar de fazer o trabalho que você faz, esse mesmo Deus que está te chamando, te capacitando, estará também te dando condições de sobrevivência. Isso é um ato de fé, quando nós colocamos tudo nas mãos do nosso Senhor. Então, lá no tópico 2, diz assim: deixe as desculpas e entregue-se totalmente. Quando nós vimos um compromisso em nossas mãos e nós levamos um susto, muitas vezes não queremos fazer aquilo, já a nossa mente é rápida para trabalhar numa desculpa. O ser humano tem essa capacidade. Vamos trabalhar numa desculpa aqui para eu me safar desse compromisso. Então, aqui a gente vai ver um texto que vai mostrar para a gente essas questões dessas desculpas. Como é que Deus vê essas desculpas? Lá em Lucas 14, 16 a 24. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado.
Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo. Peço que me desculpe. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, os servos lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, o que a gente acaba de ver aqui? Desculpas e mais desculpas para não atender a um chamado, para uma causa. Então, essa ilustração mostra aqui que aquele senhor, ele ficou triste, porque aqueles que seriam seus convidados de honra não valorizaram o evento, digamos assim. Mas aí ele vai e convida outras pessoas. Então, quem é que perdeu aí nessa ilustração? O dono da casa, aquelas outras pessoas que foram convidadas, ou aqueles que seriam os convidados de honra que não quiseram ir, não quiseram participar? Então, quando nós pensamos na vida espiritual, aquele que se nega a ter um compromisso com Deus, esse sim está perdendo bênçãos e mais bênçãos às mãos do Senhor. Porque nós sabemos que quando vier algo à nossa mão para fazer, que o nosso Deus coloca, e nós não encaramos aquilo como algo que vai ser bênção na nossa vida, e dizemos não, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, quando dizemos sim, é um ato de fé. Sim, como diz Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele foi. Então, aqui nós vimos que as desculpas dos homens, elas para outros homens, de repente, até soam como verdade. Mas se é para Deus, que conhece o coração, Ele vai saber. Porque na realidade você não está querendo fazer aquele trabalho. Porque você, de repente, estamos com medo de assumir um compromisso. Então vamos lembrar, cada vez que vier à mente para bolar uma desculpa, opa, para quem que eu estou dando essa desculpa? Para o irmão A, irmão B, para o pastor, para o líder? Não, é para Deus. E Ele conhece o nosso coração. Então, já sabemos que desculpas não vai adiantar. Então, se nós fizermos como aqueles homens, aqueles convidados, e dissermos não, o que o dono da casa falou lá no final? Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E eu imagino que banquete maravilhoso era aquele que eles perderam e não iriam provar. E o que Deus tem preparado para nós é tão grandioso, que quando dissermos sim, tudo isso chegará até nós em forma de bênçãos do Senhor. E continuando, ainda vemos aqui a questão dos motivos que levaram aquelas pessoas a dizer não. Então, desfrute de bens, trabalho, família, tudo isso é a bênção de Deus, mas não podemos colocar nada disso acima de Deus. Sempre Deus em primeiro lugar. Busquemos a Deus em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. Temos que crer nisso, senão sempre vamos querer nos safar dos compromissos. E ainda, seguindo, vem o próximo tópico, o tópico 3, que diz assim: o compromisso é um sinal claro que somos de Jesus. Gosto muito de um cântico do Inário que diz assim: eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor.
Não posso falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Imagino eu, compositor desse louvor, a alegria que ele sentia em servir ao Senhor. E ele não queria falhar, mas ele queria falar, andar e viver com Jesus. Isso era um compromisso. Isso era um seguir a Jesus de verdade para aquela pessoa. Que esse mesmo sentimento possa estar também no nosso coração. Então, se isso é um sinal, o compromisso é um sinal claro, vamos ver o que diz lá em Lucas 14, de 25 a 33. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Olha aqui, de novo, Jesus colocando essa ilustração para nos mostrar a importância de colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. Então, quando vem essa ilustração daquele homem que foi construir uma casa e não fez um projeto adequado para saber se ele tinha condições de arcar com o custo daquela construção, ou mesmo aquele rei que iria lutar também, ele coloca que não parou para ver se conseguiria combater apenas com 10.000. Isso nos mostra que quando nós nos colocamos como compromissados com o Senhor, como seguidor de Jesus, nós temos que olhar para dentro de nós, olhar no nosso ser, no nosso íntimo. Será que o que precisa, nós já estudamos os itens, digamos assim, as características de um seguidor de Jesus. Será que eu tenho todas essas características? Eu posso me denominar seguidor ou seguidora de Jesus? De repente, eu saio por aí, eu sou um seguidor de Jesus, mas as pessoas olham para mim e não vê sinais desse seguidor. Cadê as características? Pelos frutos vos conhecereis. Então, as pessoas olham para nós, cristãos, esperando atitudes que condiz com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós falamos. Então, se não temos condições de colocar em nosso ser essas características, não podemos nos denominar seguidores de Jesus. É isso que está falando aqui nesse texto. Então, vamos aprender com essas maneiras que Jesus tem de nos mostrar, com essas questões que ele colocou na Bíblia para mostrar, para nos ensinar como segui-lo de forma verdadeira. Então, participar da atividade da igreja é importante, mas essa participação não é apenas frequentando, mas o que será que tem lá que eu posso ajudar na administração da igreja? Nós vemos na palavra de Deus que diz que tem uma diversidade de dons. Então, uns para pastores, uns para mestres, pregadores, e assim vai. Muitos dons que a Bíblia coloca que Deus colocou nos seus filhos. Ou seja, todos nós somos capacitados de alguma forma
para exercer algum tipo de trabalho na obra do Senhor. Então, quando nós nos colocamos como seguidores compromissados, vamos participar com atitudes, com gestos de trabalho. Nós vamos ajudar no sustento da igreja, com os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas orações. Nós vamos lembrar sempre de abrir mão de maus hábitos que nos impedem de testemunhar de Jesus para que outras pessoas venham e creiam que Jesus é o Salvador de suas vidas. Então, isso são sinais de que somos de Jesus. Então, o compromisso que Cristo tinha com o Pai e conosco era tão grande que Ele dispôs a entregar a sua vida. E o que nós estamos entregando? Tem um hino que fala: morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Como se Jesus estivesse perguntando: o que nós estamos fazendo em prol da obra de Deus? Então, nós temos que nos mostrar comprometidos com a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas ações, não apenas de palavras, dizer eu sigo a Jesus. Então, vamos lembrar sempre, antes de falar, sou seguidor, eu tenho um compromisso, olhar para a nossa vida. E se tiver algo que precisa ser corrigido, nós sabemos que o nosso Deus é capaz de nos ajudar a nos livrar de maus hábitos. Então, as coisas que para trás ficaram para trás. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, as coisas velhas já passaram, é que tudo se fez novo. Então, se neste momento, ao olhar a sua vida, perceber que há algo que o impede de se denominar seguidor de Jesus, peça força para Deus, porque com certeza a palavra dele não mente, como quando diz as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que nós possamos viver em novidade de vida e assim agradar ao nosso Deus. Amém?